Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jovem Também Investe. Você sabe o que são ações? Você sabia que dá para ser sócio de grandes empresas com pouco dinheiro? Hoje eu vou explicar o que são ações, como elas funcionam e como dá para ganhar dinheiro com elas, de uma forma bem simples. Bora? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos. O que são ações? Ações são partes das empresas. Quando você compra uma ação, você vira sócio dessa empresa, certo? Elas te dão direito a receber dividendos, parte dos lucros, crescimento na valorização das ações. Então, quando você compra boas ações, você estuda, né, e investe em ativos, ações que já são bastante conhecidas no mercado, a chance de você ter bons lucros e valorização são muito grandes. E como ganhar dinheiro com as ações? A primeira delas é a valorização, ou seja, você compra uma ação, por exemplo, por R$ 10 e aí no transcorrer do tempo ela passa a valer 100, então você teve uma valorização, um lucro de R$ 90. Se você vender essa ação, você vai ter esse lucro para você gastar, investir em outra coisa, ou você simplesmente acumula o seu patrimônio e continua, né, recebendo os dividendos dessas ações. E os dividendos são a segunda forma de você ganhar dinheiro com ações. Quando as empresas fazem bons negócios, né, bons investimentos, elas fazem um reinvestimento nelas mesmas, elas têm uma valorização, aumento de patrimônio e elas pagam essa diferença, esse lucro que elas têm vendendo bastante produtos, exportando, né? Depende do tipo de setor que você está investindo, você vai receber o dividendo dos lucros que essa empresa constrói. As empresas pagam para os acionistas de forma diferente cada uma delas. Elas são diferentes dos fundos imobiliários que costumam pagar mensalmente. As empresas, algumas pagam mensalmente, algumas pagam a cada 3 meses, tem empresas que pagam anualmente, tem empresas que pagam 2 vezes no ano. Então, assim, você precisa fazer um bom planejamento se você quer viver de dividendos através de ações de empresas, para que você consiga ter essa variedade e todo mês tenha uma renda. Porém, as ações têm uma peça fundamental no nosso método de alocação lá no RIFA, né, que eu falei no último vídeo, que é a valorização do patrimônio. Por quê? A empresa ela tem um potencial de valorização maior que os fundos imobiliários. Então elas ajudam a crescer o nosso patrimônio final. E aí, mais para o futuro, né, para você ter uma renda mais estável, você pode converter esse valor, né, essa valorização toda, em renda mais recorrente, como, por exemplo, fundo imobiliário, uma renda fixa, né, que possa te dar um valor mensal mais estável. Ações têm risco? É claro, como eu já falei anteriormente, todo investimento variável, de renda variável, tem os seus riscos, porque o mercado pode subir assim como ele pode cair. E isso acontece por inúmeros fatores. Eu vou deixar no card aqui em cima, que eu já tenho um vídeo falando sobre riscos, mas basicamente porque uma empresa pode passar por problemas de mercado, por exemplo, quando uma taxa de juros está muito alta, as pessoas acabam comprando menos, ou por produção, né? Uma empresa que vende produtos agrícolas, depende da chuva, né? Depende da situação do mercado, da situação até às vezes do clima, ela pode sofrer um pouco durante esse período. Mas todo mundo tem altos e baixos. O mais importante é a gente escolher empresas que a gente sabe que já passaram por esses ciclos e se superaram, né? Passaram por esses obstáculos. Isso é normal. Toda empresa vai ter um momento que ela vai precisar se reestruturar. O importante é que a gente escolha empresas que estão sólidas nesse processo, que elas conseguem passar por esse período e recuperar e voltar a dar lucros. Né? A gente não vai conseguir o tempo todo só ter lucro no mundo dos investimentos, mas a gente precisa saber o que a gente está fazendo, saber esperar, né? Suportar esse momento para você não desistir, vou vender. Aí você vai ficar sempre com prejuízo.
Você vai comprar e quando ela estiver caindo, você vai vender, você vai perder dinheiro. Não, você tem que saber suportar, aproveitar, verificar o que é que está acontecendo para ela ter diminuído, né, os lucros, para ela estar ali até às vezes em algum prejuízo. Se isso é um momento passageiro, é algo que não tem como você controlar, uma pandemia, por exemplo, você não controla. Então, se é um caso desses, é aproveitar a oportunidade para comprar mais, aguardar a revalorização e ganhar com isso também, certo? Porque assim, por exemplo, na época da pandemia, quem que esperava que isso fosse acontecer? Ninguém. Então, às vezes, as pessoas se desesperam e acabam vendendo as ações, né, vendendo os fundos imobiliários, e isso também faz com que o preço caia, porque muita gente vendendo faz com que o mercado financeiro, né, o gráfico comece a descer, mas não é por causa de nada específico, é simplesmente pelo volume de pessoas que estão vendendo as mesmas ações no mesmo momento. Então, isso te dá a oportunidade de comprar mais ações daquela empresa que você já tem o conhecimento, que você entende que ela seja sólida, e você ter a valorização de mercado dela quando as pessoas se recuperarem e voltarem a comprar, automaticamente muita gente comprando faz com que o valor das ações subam novamente. E aí você já vai ter aproveitado a oportunidade, ter comprado ela mais baixo, e aí vai ter uma valorização ainda maior, porque os dividendos delas, de acordo com o desenvolvimento, vai continuar caindo lá na sua conta. E como escolher boas ações? Primeiro você tem que ter o conhecimento, estudar sobre o mercado, verificar as ações que já são mais conhecidas, que já estão há mais tempo no mercado, né? Ações de empresas que, assim, que são de necessidade básica, por exemplo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Banco, que é algo que a gente sempre precisa. Energia elétrica, né? A gente não consegue ficar sem luz, né? Senão não conseguiria nem gravar aqui para poder mandar para vocês. A gente precisa disso. Saneamento, né? Empresas de saneamento, porque a gente precisa de água, precisa de esgoto, não tem, são coisas que a gente não vai deixar de usar. Teve a pandemia, você deixou de usar luz? Não deixou. Você deixou de dar descarga em casa? Não. Então, tem algumas empresas que elas são fundamentais para a nossa existência. Então, investir nessas empresas, de uma certa forma, elas acabam te dando um pouco mais de segurança, porque são empresas que dificilmente vão deixar de existir. E você precisa sempre pensar no investimento a longo prazo. É algo que você vai sempre ouvir de mim, porque investimento não é loteria, né? Não é algo que você vai colocar R$ 10 hoje e amanhã você vai ter 1 milhão. Não. O investimento, ele faz o seu dinheiro valorizar ainda mais. Ele faz o seu dinheiro crescer, virar um montante, desde que você invista sempre. Você tem que ter a paciência, o conhecimento e o entendimento de que precisa esperar, precisa de tempo para os juros trabalharem. Então você não pode desistir na primeira dificuldade, nem tá demorando. Ele vai demorar. Pense o seguinte: vão passar 10 anos da sua vida de qualquer forma. Os 10 anos vão passar. A gente nasce, cresce e vai fazendo um monte de aniversário. Esse tempo vai passar independente de qualquer coisa. É melhor ele passar com você acumulando dinheiro ou com você sem dinheiro nenhum? Eu acho que é acumulando dinheiro. Aproveite o tempo, a juventude que você tem para acumular esse patrimônio para o seu futuro, você ficar de forma tranquila quando a gente, né, tá mais cansado, já poder descansar sem se preocupar, sem ter a cabeça, será que eu vou ter dinheiro para pagar a luz esse mês? Não, vai ter sim. Vai ter porque você começou lá atrás a pensar no seu futuro. E a minha dica para você que está começando: primeiro, invista aos poucos. Comece com pouco dinheiro para você ir perdendo medo, para você ir vendo o retorno, né? Comecem com coisas mais simples, vá estudando as outras coisas, vá começando a ter o conhecimento. Leia um relatório gerencial de uma empresa, como eu já mostrei. Lá o Investidor 10 é um site gratuito que tem muita informação, pode te ajudar demais. Comece a entender os nomes. Faça como eu leio algum relatório, eu não entendo aquela palavra, eu vou lá e pergunto para o Google lá, o que significa tal coisa.
E o Google vai te explicar, você vai tendo mais conhecimento, vai aumentando o seu vocabulário, o seu entendimento do mundo financeiro, para que você não tome decisões precipitadas. E eu acho importante começar com pouco dinheiro, porque assim, você vai perdendo o medo. Você coloca um dinheiro que você não vai sentir falta caso aconteça algum problema, que ele reduza, né? Você vai ter tempo para respirar e ver ele crescer novamente. Eu inicialmente comecei, além da renda fixa, que nós já estamos começando no nosso quadro, investindo minha mesada, eu comecei na renda fixa também, comecei com fundos imobiliários depois, porque os fundos imobiliários, eles nos dão a sensação de premiação, porque todo mês cai o dividendo na nossa conta. Eu vou deixar o print da tela aqui, que eu acordei esses dias de manhã e veio a notificação dos dividendos de alguns dos meus fundos imobiliários. Então é muito bacana, você acorda com um prêmio. Então o fundo imobiliário ele te dá essa sensação de retorno, certo? E ele também te ajuda a investir mais dinheiro, a aportar mais, porque você tem o seu valor mensal que você já estipulou que vai colocar, mais o rendimento dos fundos imobiliários, mais os dividendos, né? Que eles pagam aos cotistas todos os meses. Isso ajuda muito no nosso psicológico. A gente se esforça, se dedica, deixa de comer um lanche, né? Diminui os passeios para poder fazer esses investimentos. E quando a gente vê o dinheiro caindo na nossa conta, a gente fica muito satisfeito, né? Então os fundos imobiliários, eles nos ajudam dessas duas formas. Da forma financeira, que é um retorno com os dividendos para te ajudar a investir mais, e o retorno psicológico, porque você se sente premiado por isso. Agora me conta, você já investe em ações? Tá pensando em fazer isso? Se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos para a gente ter mais vídeos como esse, mais vídeos explicativos e compartilha com alguém que também quer começar a investir. Aqui no canal a gente cresce junto. E a mensagem de hoje fica em Provérbios 24:6. Antes sejam os teus negócios feitos com sábia deliberação. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.